Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos bênçãos do Senhor entrando na tua casa, na tua família, no teu trabalho, o Senhor abrindo portas, desfazendo maldade, inveja e toda obra maligna com o seu nome. Está desfeito o mal. Declaramos por terra também todo tipo de fofoca contra ti, todo tipo de difamação, de mentira, de invenções e do espírito de inveja e todas as armas do invejoso. Que toda arma forjada contra ti não prospere, que todo encantamento contra a tua casa não prospere. Declaramos que o Senhor, o Deus que livra do laço do passarinheiro e que desfaz a arma forjada, está agora tocando na tua vida, está quebrando amarras, está desfazendo a obra do mal em o nome de Jesus. Oramos, Pai, liberando palavras de vida. Nada vai travar você, nada vai te impedir de avançar, nada vai impedir você de prosperar. O Senhor vai te dar novas ideias, novas estratégias, vai te dar solução em meio a esse problema, no nome de Jesus. Declaramos vitória sobre ti, vitória sobre a tua família, vitória sobre o teu lar, e que o Senhor abençoe todos os teus negócios, tudo que está pendente que seja resolvido, tudo aquilo que está aguardando uma assinatura, tudo aquilo que está em processo, tudo aquilo que você depende dos homens. Neste momento nós oramos e colocamos essa situação nas mãos de Deus para que seja liberado. Oramos para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor derrame favor sobre a tua vida e você tenha um grande e lindo testemunho para contar. Oramos também declarando por terra toda enfermidade, toda infecção, toda dor no corpo, todo tipo de dores nas juntas, de dores nas pernas, de dores nos pés, de dores na cabeça, de dores até mesmo no peito. Eu oro por cura total e completa em nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, por maravilhas, toda impossibilidade humana no corpo físico dessa pessoa, que ela coloque a fé dela em Jesus. Jesus cura, Jesus opera milagres, é em nome de Jesus que eu oro pela cura total e completa na tua vida. Declaro saúde do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor também te dê um novo ânimo, que o Senhor te dê forças para trabalhar, força para te exercitar, força para viver, que o Senhor te encha de alegria, que o Senhor te capacite para você vencer os desafios, para a nova função, o novo cargo que Deus abriu, que vai abrir na tua vida, em o nome de Jesus. Que o Senhor renove as tuas forças. Agora, em nome de Jesus, que você receba um renovo do alto, um óleo fresco, um azeite do céu sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor te prospere, que os teus negócios multipliquem, que tudo que vem à tua mão possa ser abençoado, possa crescer, possa aumentar, possa expandir, em o nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida e abençoo a tua casa. Pegue agora a sua carta e nós vamos apresentá-la a Jesus. Amém? Pega aí a sua carta, levanta ela para o alto, como estou levantando aqui agora. Senhor Jesus Cristo, consagramos a Ti todas as cartas para Jesus, consagramos a Ti cada pedido de oração, cada clamor. Em cada palavra, Senhor, essa pessoa expressou seu coração, expressou sua dor, expressou os seus desafios, as suas dúvidas, os seus temores. Mas nós cremos, Jesus, que tudo está sendo colocado no teu altar e haverá resposta, haverá milagres, haverá avanço e haverá as surpresas do céu. Sim, boas notícias no nosso caminho, bênçãos no nosso caminho, portas abertas do Senhor no nosso caminho, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero liberar uma palavra também sobre a tua vida, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Todas as coisas, em nome de Jesus. O que você não está entendendo vai cooperar para o seu bem.
essa perda de relacionamento vai cooperar para o seu bem. Essa perda desse negócio vai cooperar para o seu bem. Em nome de Jesus, Deus vai reverter o mal que estava direcionado. Em nome de Jesus, Ele vai converter, Ele vai mudar. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, não te preocupa mais. Não te preocupa mais, o Deus que reverte situações, que reverte casos, vai reverter a tua situação, vai reverter o teu caso, em nome de Jesus. Se você crê, declare eu creio aqui nos comentários. Amém? Escreve aqui. Também quero pedir que você me ajude a compartilhar com pelo menos 10 pessoas essa oração. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para o máximo de pessoas que você puder. E quero lançar um desafio para você, o mesmo desafio de ontem. Eu convido você a estar comigo na oração das 6 da manhã. Eu estou entrando 6 e 7 pontualmente, porque eu estou crendo que no meio desse grande grupo de intercessores que nós temos, as pessoas de vários países, de vários lugares, orando em uma só fé, em uma só concordância, porque tem um povo que caminha comigo que é bem treinado na oração. Tem muitos intercessores que me acompanham aqui, muitos. Tem gente muito de Deus que me acompanha nas intercessões aqui. Por isso eu quero lhe desafiar amanhã, 6 e 7 da manhã, você está comigo aqui em oração. Faça um esforço, coloque o teu relógio para despertar. Se você estiver indo para o seu trabalho, não tem problema, certo? Mas se organize para estar comigo nesse horário, 6 e 7 da manhã, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Uma palavra que eu ministrei ela no domingo na igreja. E essa palavra, sim, ela tem ecoado muito no meu coração. Porque a gente vê como o inimigo, ele tenta sabotar o projeto, o plano que o Senhor tem na vida de pessoas que têm um grande propósito. Eu tenho visto o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus, sabe, tem projetos para a nossa vida e como o inimigo muitas vezes ele tenta atrapalhar esses projetos. Uma das coisas que eu tenho pensado, que tem acontecido várias coisas aqui nesse mundo que nós vivemos para deixar as pessoas insensíveis a Deus, insensíveis ao próximo e até insensíveis a elas mesmas. No entanto, nós devemos compreender que tudo isso, toda essa, eu posso dizer, propaganda do inimigo de deixar as pessoas insensíveis, distraídas, fazê-las ver N situações e deixá-las de alguma maneira frias de coração, frias emocionalmente. Isso faz também com que algumas pessoas, sabe, desprezem e os outros sofram. Mas isso não é uma coisa de agora. Isso aconteceu com Jesus. Jesus foi desprezado. Jesus foi ignorado. E tem uma passagem aqui que eu falei no culto do domingo, que eu quero ministrar ela aqui, que é Isaías 53, verso 3. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Por que algumas pessoas elas viravam o rosto para não olhar para Jesus? Isso mostrava o desprezo das pessoas. Viravam o rosto porque não queriam cumprimentá-lo. E por que não queriam cumprimentá-lo? Por que do desprezo? Vamos entender a origem disso. Porque ele estava carregando o maior propósito de todos sobre ele. O maior propósito do mundo estava sobre Jesus. Quanto maior o propósito que você carrega, mais você vai ter que lidar com o desprezo, com a ignorância e até mesmo com a insensibilidade das pessoas. Se você carrega algo grande de Deus,
Você vai ter que aprender a lidar com esse desprezo. Você vai ter que aprender a lidar com isso aqui, ó. Os homens escondem o rosto. Os homens escondem o rosto. Por que que os homens escondiam o rosto? Por que que os homens não queriam cumprimentar Jesus? Visto ele ser alguém como ninguém. Curava os doentes, dava uma palavra de ânimo para quem estava necessitado, praticava apenas o bem. E isso me leva, sabe, a entender uma coisa, que você não pode ficar preocupado com a opinião das pessoas a seu respeito. Você tem que parar de se preocupar com aquilo que elas pensam. As pessoas pensam o que elas quiserem. E nós sabemos que muitas vezes por trás até de uma crítica contra você, existe uma narrativa por trás. Às vezes é a inveja falando, às vezes é o seu sucesso que está incomodando ela, às vezes o que está incomodando ela não é só o seu sucesso, não é só a inveja, mas o que está incomodando ela é que ela está acomodada e você não está acomodado, e isso incomoda as pessoas, porque tem gente que quer que a gente esteja no mesmo lugar que elas, ou seja, num lugar onde não existe construção, não existe projetos, não existe crescimento. Elas querem que você esteja quieto, calado e na mesma condição que elas, mas muitas vezes o plano de Deus para a sua vida é outro. Deus te criou para mais. E eu fico imaginando Jesus aqui nessa terra, praticando o bem, salvando aquelas pessoas que estavam desprezando Ele. Em nenhum momento você vê Jesus reclamando do propósito. Em nenhum momento você vê Ele preocupado com a opinião dos outros. Você não vê Jesus preocupado com a opinião das pessoas. E muitas pessoas ficam preocupadas com a opinião do mundo. O que o mundo diz? O que o mundo está falando? O que eles estão pensando de mim? E muitas vezes você fica, sabe, se cuidando tanto, você fica se protegendo tanto, você fica preocupado. Sabe, eu estava ouvindo, na verdade lendo um livro de um homem de Deus que eu admiro muito, e ele colocou no livro algo interessante. Ele colocou assim, que ele estava indo bem em determinada época da vida dele, e de repente veio um ataque na mente dele violento, acusando ele de algo que ele fez lá no passado, de um erro que ele cometeu, e ele ficou com aquilo na cabeça. Então ele foi orar a Deus, porque ele não conseguiu se livrar daqueles pensamentos. Ele foi orar a Deus e disse: Senhor, faz tantos anos que eu não faço mais isso, eu me arrependi, eu não vivo mais isso, mas esse pensamento me atormenta, por que isso acontece comigo? E daí Deus falou para ele assim, e disse: filho, o diabo está ficando sem material contra você. Às vezes vem certas barreiras, certas acusações, certos ataques na sua mente, e isso é porque o diabo está ficando sem material contra você. É por isso que ele lança coisas do passado, para tentar te atormentar, para tentar perturbar a tua vida, para tentar tirar a tua paz, tirar a tua alegria. Jesus, ele enfrentou as trevas, ele enfrentou a rejeição dos homens, ele enfrentou o desprezo, e o que Jesus fazia é o que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos ignorar cara feia. Nós precisamos ignorar quem não gosta da gente. Nós precisamos ignorar, porque as pessoas elas podem ter inveja de você, as pessoas podem criticar você, elas podem atacar, elas podem mentir, elas podem fazer o que elas quiserem, mas a forma como você reage, também vai mostrar o nível da sua maturidade. E nós pensamos o seguinte, que essas rejeições, essas coisas, são coisas que a gente tem que simplesmente passar. Não é só passar, é entender para onde você está indo. Cada rejeição que você enfrenta,
cada cara virada que você enfrenta, cada fofoca que você tem que lidar, cada dor que você sente, cada traição é um degrau que você está subindo. Então, sabe, se você manter o seu coração livre da amargura, se você não se entristecer com essas coisas, você vai continuar subindo até chegar ao seu pleno propósito. Dia a dia, Jesus estava cumprindo o seu propósito, estava subindo de nível, ele estava avançando para cumprir o seu destino. Quando você aprende a lidar com as dores da vida, quando você aprende a lidar com as rejeições, quando você aprende a lidar, sabe, com aquilo que as pessoas pensam, com aquilo que as pessoas falam de você, você está subindo muito rápido. E essa subida, ela vai trazer oportunidades para você. Se você aprender a lidar com isso, você vai ter oportunidades. Se você aprender a lidar com isso, você vai avançar, você vai vencer espiritualmente. Porque essas coisas que vêm contra nós também é um nível de batalha espiritual. É um nível de batalha espiritual. Não pensa você que o diabo não coloca um ódio no coração, às vezes, de uma pessoa contra você. Às vezes é ele que coloca, sabe? O inimigo, ele lança uma seta para que uma pessoa não goste de você, para que uma pessoa te critique, para que uma pessoa olhe para você diferente. Sabe, olhavam para Jesus diferente de quem ele era. E ele era perfeito. Ele era totalmente bom, ele é totalmente bom. Ou seja, o que sobra para nós, que somos falhos, que somos limitados, né? que acabamos às vezes tropeçando em palavras, temos atitudes erradas, o que sobra para nós? Então, sabe, nós precisamos aprender a lidar com a rejeição e com aquilo que as pessoas acham. Nós temos que abandonar o vício de querer agradar todo mundo e começar a viver a nossa vida e viver feliz. Sabe, colocar a cabeça no travesseiro e descansar, aprender a confiar em Deus e aprender que esses ataques, esses levantes contra nós é por causa do propósito que Deus colocou na nossa vida. É por causa do propósito que Ele estabeleceu aí na sua vida. Deus colocou um grande propósito na tua vida, Ele tem um grande plano para você. E o inimigo, ele quer de todas as maneiras impedir você de viver esse plano, de viver esse projeto. Por isso, comece a ignorar. Escreve aqui nos comentários, vou ignorar quem não me cumprimenta. Amém? Ignore, seja educado, dê um sorriso. Sabe, realmente entenda que a sua alegria vem do Senhor. O Senhor é a tua força, o Senhor é a tua fortaleza e cada coisa que você enfrenta, você tem que pensar da seguinte maneira, é um degrau que eu estou subindo, é um nível que eu estou subindo, eu estou avançando, eu estou crescendo, Deus está me abençoando, as coisas estão melhorando, eu estou em avanço. Amém? Essa é a palavra para a tua vida, você está em avanço. Escreve aqui, estou em avanço, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos declarar o Salmo 91. Antes disso, deixa eu dar um testemunho aqui para vocês da Sueli. E ela escreveu assim: já faz 2 anos que assisto todos os dias às orações. E no dia 11 de agosto, meu marido sofreu um grave acidente de caminhão, onde carregava soda cáustica. Em todas as orações eu pedia pela saúde dele. E no dia que você falou sobre a carta para Jesus, logo fiz e pedi pelo meu esposo, que ficou 53 dias na UTI. E para a glória de Deus ele acordou. Ele ficou 4 meses no hospital. E no dia 4 de dezembro recebemos a vitória dele deixar o hospital. Somos muito gratos a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Só Deus livra. Amém? Só Jesus livra. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Graças a Deus por esse livramento, irmã, hein? Foi um grande livramento. E Deus trouxe teu marido de volta, porque Deus tem um grande plano na vida dele. Amém? Deus tem um grande plano na vida dele, é por isso que ele não morreu. Deus tem um grande propósito para ele. Amém? Eu gostaria de pedir que você compartilhasse essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe essa oração. E eu quero também pedir uma coisa aqui para vocês. Quem quiser mandar um testemunho em áudio até 30 segundos, manda teu testemunho em áudio para mim.
tá? Manda aí para minha equipe, mas tem que ser em 30 segundos, não mais do que isso, tá? Contando o teu testemunho, contando tua vitória, contando o que Deus fez na tua vida, tá? Nas próximas semanas eu vou pegar 1, 2 vezes por semana alguns áudios para você ver também o testemunho da pessoa pela boca dela. Tá? Pela boca dela, ela vai dar o testemunho dela. Nós vamos analisar os áudios, certo? E eu vou colocar aqui no meu microfone para que você escute aí da boca da pessoa, para você ver que nós não estamos aqui com conversinha fiada, certo? Aqui é oração mesmo, é intercessão forte, é poder de Deus. Amém? Então você que quer mandar, manda para a minha equipe lá no meu site www.vinicius17.com.br. Lá você tem os contatos da minha equipe, você pode entrar em contato com a minha equipe. Outra coisa, está aberta as vagas para a Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos e também na Europa. Eu gostaria muito de orar por vocês que estão fora do Brasil, de fazer uma oração pela tua vida, e eu convido você a participar, certo? Estarei na Espanha em outubro e estarei nos Estados Unidos em julho. Quero pedir que você que é de fora do país ou que conhece pessoas de fora do país, manda essa oração para eles aí, para que eles participem dessa Escola de Profetas. O que é a Escola de Profetas? Escola de Profetas é um tempo especial, onde nós ensinamos as pessoas a ouvir a Deus, ministramos na vida delas, temos um tempo com elas. É sempre algo muito profético. Quem já esteve numa escola sabe o que eu estou falando. Não é um curso de profeta, não é um curso para você se tornar profeta, não é. É para você ouvir a Deus. Tem muitos empresários que vêm nas minhas escolas de profeta, tem muitos empreendedores que vêm, tem muitos intercessores que vêm nas minhas escolas para aprender a ouvir a Deus, para se conectar com pessoas. É um tempo incrível, eu convido você a estar com a gente. Tá? Quem é de fora do país, que mora nos Estados Unidos ou mora na Europa, já está lá no meu site. É só você ir lá que você vai encontrar, ok? Também todos os parceiros do nosso ministério, aqueles que intercedem também, nós vamos colocar um agradecimento a partir desse programa que eu vou começar dia 2 na Band. Eu vou colocar um agradecimento, né? Parceiros e amigos do nosso ministério, que o programa é mantido por parceiros e amigos do nosso ministério. Vai ser a nossa forma de agradecer, né, que eu não estou sozinho lá, eu estou junto com pessoas que têm acreditado nessa visão e que têm caminhado conosco. Amém? Então vai ser a minha forma de agradecer a todos os nossos irmãos, parceiros, amigos, né? Desde quando eu entrei na televisão, pessoas que disseram, eu estou junto com você. Bem, eu não esqueci de você. Tá bom? Nós estamos juntos aí, nossos programas de televisão não é mantido pela igreja, é mantido por esses parceiros e amigos do nosso ministério, certo? Inclusive que nós oramos constantemente por eles, certo? Então vai ser a minha forma de agradecer. Toda vez que eu estiver na televisão lá, eu vou lembrar dos parceiros, tá? Vamos colocar uma tela no final ou no início, né? Que o programa aí, ele é mantido pelos nossos parceiros e amigos. Ok, gente? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Também amanhã, 6 e 7 da manhã, vou aguardar vocês aqui, ok? Vou aguardar todos vocês aqui na oração, 6 e 7 da manhã. Coloca o relógio para despertar. Vamos estar juntos ao vivo, em nome de Jesus Cristo. E mais uma coisa, domingo agora é Santa Ceia. Eu vou estar ministrando na igreja, em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Vai ser uma grande Santa Ceia. Nós estamos falando sobre como vencer as adversidades e estamos tirando um tempo para buscar o Espírito Santo também nos cultos. E esse domingo vai ser profético, vai ser especial, vai ser uma bênção em nome de Jesus, ok? Você é nosso convidado. Alphaville, Barueri, Avenida Aruanã, número 120. Glória a Deus. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia.
1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Você já compartilhou com 10 aí? Vamos até o último homem. Compartilha com 10 pessoas essa oração. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para grupos. Se puder compartilhar com 1000, manda para 1000. Em nome de Jesus. Amém? Seja usado por Deus, vá até o último homem, como eu tenho falado aqui. Amém? Vamos apresentar nossas cartas para Jesus agora. Levanta ela assim ao alto e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti agora cada carta, cada pedido de oração e oramos por cura sobre todo aquele que está doente, inclusive por pessoas, Pai, que estão numa CTI entre a vida e a morte e que existem cartas em favor dessas pessoas. Oramos para que milagres aconteçam. Eu oro também por essa carta dessa mulher, Senhor, que está pedindo a Deus um filho, está pedindo para engravidar, que o Senhor opere um milagre na vida dela. Eu oro também, Senhor, por essa criança que precisa de um milagre na sua saúde, no seu corpo físico, e libera uma palavra de saúde, de restauração total e completa. Senhor, Tu vai além dos homens. Tu vai além dos poderes dessa terra, dos poderes desse mundo. Por isso declaramos em nome de Jesus que isso seja curado, em nome de Jesus que isso seja curada, que tudo aquilo que amarra a tua vida, tudo aquilo que trava a tua vida, caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor te dê vitória, que o Senhor abra caminhos, que o Senhor desfaça toda a maldade contra você, contra a tua casa, contra a tua família, que o Senhor traga intervenção, mudança, libertação, em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, coloca a Tua mão na vida dessa pessoa e dá vitória para ela, dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela, muda a sua história. Colocamos no altar de Deus todas as cartas e pedimos um milagre. Pedimos que essa noite seja uma noite debaixo da proteção do Senhor, debaixo do cuidado do Senhor, debaixo do livramento do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Doce e amado Espírito Santo, toque com o Teu poder na vida dessa pessoa e dá vitória para ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, em nome de Jesus. Toque-os, Jesus, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, que a glória de Deus enche esse lugar, que a presença de Jesus enche esse lugar, em nome de Jesus. Senhor Jesus, entrego cada vida a Ti e peço o Teu milagre. Amém e amém. Diga assim comigo: Jesus, minha vida é Tua, meu coração é Teu, minha casa é Tua, tudo pertence a Ti, Jesus. Tu és o Senhor da minha vida, perdoa meus pecados. Eu Te entrego tudo, Jesus. Tu és o único Deus da minha vida. Amém e amém. Compartilhe essa oração. Mande aí para o máximo de pessoas que você puder. Eu quero liberar uma palavra profética. Enquanto você dorme, Deus entra na tua situação e Deus muda as coisas. Em nome de Jesus. Se você crê, compartilhe agora. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, 6 e 7 da manhã. Eu vou aguardar todos vocês aqui ao vivo. Coloca o relógio para despertar aí. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, consagramos a Ti essa noite e pedimos, Pai, cuida de toda a nossa semana, para que essa semana seja uma semana de bênção, para que essa semana seja uma semana de resposta. Oramos por justiça nas portas, sim, ó Deus, tudo aquilo que nos foi roubado, aquilo que nos foi tirado, traz de volta, traz uma restituição, oportunidades que foram perdidas, conexões que foram perdidas, portas que foram perdidas, traz de volta, Pai. Pedimos uma restituição total e completa e cremos no agir do Senhor. Meu Deus, há coisas
que para o homem é impossível, mas não para ti. Por isso, Pai, apresentamos a ti agora, eu apresento as minhas causas e apresento as causas de todo esse povo que está aqui junto comigo. Apresentamos também diante de ti todas as nossas cartas e pedimos a ti, Jesus, tudo aquilo que é impossível, que está escrito nas nossas cartas, tudo aquilo também que não foi escrito nas nossas cartas, mas que tem sido motivo das nossas orações. Nós pedimos a ti um agir sobrenatural. E pedimos, inclusive, Pai, que essa semana tenhamos respostas, oramos, para que o Senhor derrame favor sobre a nossa vida, que o Senhor fale a respeito de nós para pessoas, abrindo portas, abrindo oportunidades, trazendo recursos, liberando acessos, trazendo conexões e colocando vida, muita vida em nossos sonhos e projetos. Apresentamos a ti, Pai, e pedimos, manifesta teu poder, Pai, manifesta teu poder, e que todo ataque da serpente, aquilo que o Senhor tem nos confiado, nós damos ordem agora que retroceda e que caia por terra. Oramos apresentando a Jesus todas as cartas, todos os pedidos de oração e declaramos: haverá a manifestação do impossível de Deus. O Deus do impossível age em nossa vida. O Deus do impossível é bem-vindo na nossa casa, é bem-vindo no nosso caminho, é bem-vindo em nossas conversas, é bem-vindo em nossas oportunidades. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção. E também oramos, Espírito Santo de Deus. Oramos para que o Senhor nos dê força. Sim, ó Deus. Nós precisamos da força de Deus em nossa vida. Dá-nos da tua força, doce e amado Espírito Santo. Dá-nos da tua unção. Dá-nos milagres, dá-nos curas, dá-nos livramentos, dá-nos mais do Senhor, dá-nos a tua voz de direção, nos guia a passos verdejantes e a águas tranquilas. E também, Jesus, te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e te pedimos, Pai, lava-nos completamente com o sangue precioso de Jesus. Tira, Senhor, toda a culpa, tira toda a acusação, tira toda a condenação dessa pessoa, como está escrito na tua palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Essa pessoa está livre, essa pessoa está perdoada. O Senhor a perdoou. E no nome de Jesus, nós também, Pai, abençoamos e liberamos o perdão para todo aquele que nos faz o mal ou que já nos fez o mal. Nós perdoamos, liberamos, Pai, liberamos o perdão em nome de Jesus e enche o nosso coração de misericórdia e de amor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Eu quero liberar uma palavra que eu senti no meu espírito quando eu comecei a orar hoje aqui. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, o Deus do impossível. Começa a liberar coisas que humanamente eram impossíveis de acontecer. No nome de Jesus, aquilo que é improvável de acontecer. Aquilo que você não tem chance que aconteça. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai abrir caminhos, Deus vai abrir portas para você, Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, o Deus do impossível vai falar através de uma reunião. O Deus do impossível vai entrar nessa audiência. O Deus do impossível vai entrar no meio dessa negociação e você vai ver o improvável acontecer. Anota aí, porque essa palavra estou liberando hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? E você que não fez a sua carta ainda para Jesus, pega aí uma folha de caderno e entra no propósito. Entra no propósito, mesmo que você não tenha pegado os primeiros dias dessa oração, entra agora, pega aí, faz uma carta para Jesus, escreve aí, assina teu nome no final da carta, amém? E vamos apresentar a Deus aqui, estamos apresentando às 6 da manhã, às 18 horas, crendo no agir de Deus, crendo no operar, no trabalhar do Espírito Santo. Então eu quero pedir para você, entra de cabeça aqui nesse propósito, em nome de Jesus, amém?
Deus me deu uma palavra e antes de eu compartilhar essa palavra, quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas essa oração. Manda aí para 10, para 1000, para 10.000, para quantas pessoas você pode alcançar. Faça o máximo para alcançar. Você sabe, uma das coisas que... Você já olhou aquele filme O Último Homem? Sabe, aquele filme ali foi... Acho que eu olhei umas 2 vezes aquele filme. De tanto que me impactou. Porque ali conta a história de um soldado na guerra que não pegou em armas. E ele era como se fosse um médico lá dentro do regimento. E aquele homem salvou tantas pessoas, mais um, e ele pedia forças para Deus, né? Que o Senhor desse mais força para ele resgatar mais um homem. E ele passou a noite inteira resgatando homens que estavam doentes, que haviam sido feridos, que estavam, sabe, entre a vida e a morte, estavam mal. E ele ia no campo de batalha, sabe, no meio daquela nuvem de balas, ele conseguia resgatar mais um, conseguia resgatar mais outro, e levou muitos homens. Muitos homens ele conseguiu resgatar. Eu creio, sabe, que em vários momentos que eu estou na televisão, eu tenho pedido isso a Deus. Senhor, me dá recurso, seja para mais um mês, para mais 3 meses no meu ministério, para que eu possa ganhar mais um homem, para que eu possa ganhar mais uma vida, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se você tem essa oportunidade, faça isso. Manda essa oração até o último homem, manda essa oração até a última mulher dos seus contatos. Sabe, faça o melhor para alcançar as pessoas que estão próximas de vocês. Faça o melhor para você, sabe, conseguir, de fato, fazer algo relevante para Cristo. Deixa eu testemunhar algo aqui para vocês. Eu recebi o testemunho da Lourdes e ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus, quero testemunhar uma cura de câncer que o Senhor Jesus operou na vida da minha sobrinha. Ela foi diagnosticada com câncer na garganta e eu já lhe acompanhava em oração todos os dias, sem faltar nenhum. Fiz um propósito com o Senhor Jesus e Ele curou a minha sobrinha para a honra e glória do seu nome. Agradeço a Deus por ter lhe conhecido. Muitas coisas mudaram na minha vida. Que Deus abençoe sua vida e sua família em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Lourdes, Jesus que cura. Amém? Nossa fé está em Jesus e glória a Deus. E você vê quantos testemunhos nós temos aqui de cura de câncer. Nós cremos que Jesus está vivo. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Gênesis capítulo 3, verso 9. O Senhor vem na viração do dia e pergunta: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Que impressionante essa palavra. Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Sabe por quê? Porque Adão havia se escondido por ter pecado contra Deus. Eu quero falar um pouco hoje sobre a síndrome de Adão, o homem quando ele é fraco, o homem que não tem governo na sua casa. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque o problema nunca foi só o pecado, foi o silêncio de quem deveria falar. E aqui não é só homem, mas mulher também. Adão não protegeu, não confrontou, ele se calou. Quando Eva ofereceu para ele o fruto proibido, ele poderia ter dito: nós não vamos fazer isso. Mas ele foi governado. Ele não governou, deveria ter governado e não governou, deveria ter falado e não falou. E até hoje, muitas pessoas repetem o mesmo padrão, que é o padrão da omissão. Certo? Quando você deveria dizer: eu não como isso. Quando você deveria dizer: olha, Eva, nós não podemos cometer esse pecado contra Deus. Nós não podemos comer. Deus disse para nós não comermos. Você sabe que alguém dentro da relação vai ter que aprender a falar no casamento? Principalmente quando vê a oportunidade e o marido chega empolgado em casa e diz: olha,
me apareceu uma oportunidade, a mulher diz, vamos orar primeiro? E daí ele diz assim, não vamos orar. E ela diz, não, vamos orar. Nós já combinamos que toda oportunidade nós vamos orar. Você sabe, sempre que alguém fala, se estabelece um governo. E a síndrome de Adão, ela se manifesta assim. Pessoas que fogem de conversas difíceis, não querem conversar coisas que precisam ser conversadas. E dentro de um casamento, né, e até mesmo dentro de uma empresa, as conversas difíceis é que vão trazer os ajustes. Nem tudo é fácil, nem dentro do casamento, nem dentro da empresa, mas uma conversa de ajuste é necessária. A síndrome de Adão também terceiriza a culpa, porque quando Adão pecou e Deus veio falar com ele, Adão disse, a mulher que me deste, foi ela, a culpa é dela, a culpa não é minha de eu ter comido o fruto, a culpa é dela. Há muitas pessoas que terceirizam a culpa nunca é delas, a culpa é dos outros. Você já notou isso, que tem gente que terceiriza tudo? A culpa é sempre dos outros, nunca é dela. Ela nunca erra, ela nunca falha. Daí quando ela diz que ela falha, daí ela diz, não, eu falhei de confiar, eu falhei de ser bom demais. Não é isso. Adão disse, a mulher que tu me deste, ou seja, Adão transferiu a culpa. Muitas vezes nós estamos transferindo a culpa também na nossa vida. Então, o fato de não termos sucesso, a culpa é de termos muitas vezes nascido numa família simples, ou a culpa é porque o governo, a nação não me dá oportunidade, as pessoas não me dão oportunidade. Bem, se você viver a vida inteira sempre culpando os outros, você nunca vai crescer e nunca vai prosperar. Essa é a síndrome de Adão. Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Bem, mas era ele que tinha que ter dito não, certo? Eu não posso responsabilizar o outro por algo que eu fiz. Eu tenho que assumir a culpa. Eu tenho que dizer, eu sou o culpado disso. Então, a culpa é minha, certo? Ataquem a mim. Bem, uma outra coisa, Adão se omite no casamento, na paternidade, na fé. Tem gente que quer se omitir dentro de casa. Sabe, o filho faz e acontece e fica tudo por isso mesmo. Não existe ninguém que diga, olha, você está errado. É que a gente não quer comprar briga com as pessoas. A gente não quer comprar briga em casa, a gente não quer comprar briga na igreja, a gente não quer comprar briga na família. Né? Você vê que a maioria das pessoas elas não querem se envolver com nada. Elas não querem comprar algumas brigas e elas acabam se omitindo. Ou seja, Adão, ele está presente fisicamente, mas ausente emocional e espiritualmente. Ou seja, ele está ali, mas ao mesmo tempo ele está ausente. Porque, sabe, ele vai deixando as coisas acontecerem. Ele poderia ter dito para Eva, não vamos fazer isso? Não podemos fazer isso? Ou seja, tem que ter alguém sempre para dizer não vamos fazer isso, ou vamos fazer isso, certo? Mas tudo precisa de um governo, tudo precisa de alguém que diga não, isso não é bom para nós, não vamos seguir por esse caminho. Vive no modo sobrevivência, mas nunca no propósito. Adão era assim. E por isso ele acabou pecando contra Deus. Onde pessoas se calam, a serpente fala. Adão deveria ter falado. Eva deveria, não ter ouvidos à serpente. Mas por Eva não ter falado e repreendido a serpente, a voz da serpente governou. Será que nós não deixamos muitas vezes a voz da serpente falar? O inimigo assume o controle quando a serpente fala. Quando você dá ouvidos, não à voz do Senhor, mas à voz do inimigo. O casamento adoece, os filhos se perdem, o caos entra pela porta da omissão, dentro de uma casa. Então, se ninguém falar que a coisa está errada, a coisa vai ficando cada vez pior. Se ninguém falar. Agora, entenda, Deus criou o homem para ser sacerdote, protetor e governante do lar. E quando ele abandona
esses papéis, toda a estrutura desmorona. Miles Monroe diz: quando o homem não sabe quem é, tudo se perde, a família, a sociedade e as gerações. É papel do homem saber quem ele é. E o homem, ele tem que governar. Ele precisa ter uma mente de governo. Ele precisa aprender, sabe, que a responsabilidade é dele, de suprir, de cuidar da família, de proteger os filhos, de proteger o seu cônjuge. Entenda, e isso é muito importante, se o homem não fala, não lidera, não protege, algumas coisas começam a acontecer. A esposa fica sobrecarregada, os filhos emocionalmente feridos, o lar fica vulnerável, o casamento fica à deriva e gerações distantes de Deus. E você sabe, onde não há sacerdotes, há opressão. É por isso que o homem tem que ser o cabeça do lar. O homem tem que conduzir a família na fé. O homem precisa ser alguém que mais ora, que mais busca, e hoje nós vemos o contrário. Nós vemos que a mulher busca mais do que o homem. E claro, ambos devem buscar, mas o homem que deveria encabeçar isso, deveria liderar sobre seu lar, e não ao contrário disso. Sabe, hoje você vê pessoas frágeis que se ofendem por qualquer coisa. Ou seja, o cabeça do lar que deveria ser um exemplo, que deveria, sabe, liderar, acaba permitindo muitas vezes, sabe, com que qualquer tipo de ferida o pare, o desanime. Entenda, o Senhor perguntou para Adão: Adão, onde você está? Onde você está na vida da sua esposa? Adão, onde você está na vida dos seus filhos? Adão, onde você está no altar da sua casa? Adão, onde você está no seu propósito? Nós temos que estar posicionados espiritualmente. Nós temos que proteger o nosso lar. Nós temos que proteger os nossos filhos e temos que ter algumas conversas difíceis muitas vezes dentro de casa. E eu sei, Deus tem um propósito para a tua família. Deus tem um propósito com teus filhos. Deus tem um propósito com o teu lar. Lute pelo teu lar. Proteja o teu lar. Não deixe, sabe, com que pessoas venham a destruir a sua moral e destruir a vida dos teus filhos. Não permita isso. Lute como um leão para proteger a vida dos teus filhos. Lute em intercessão. Lute, sabe, até mesmo sendo forte diante das oposições, mesmo que você seja uma parede e eles estejam nas suas costas. Lute pelos seus filhos, não aceite. Não aceite que toquem nos seus filhos. Não aceite que o inimigo ele venha derrubar os teus filhos. Lute por eles. Seja um sacerdote no teu lar. E você, mulher que está aí me ouvindo, você precisa ser uma mulher de intercessão. O marido e a mulher precisam combater espiritualmente aquilo que vem para derrubar o seu lar, aquilo que vem para destruir as promessas de Deus. Deus tem promessa na vida dos teus filhos. Deus tem promessa na tua casa. Não permita com que o diabo destrua o teu lar. Se posicione, ore, não permita, quebre ciclos. Quem protege, lidera e ama está posicionado. Seja alguém de posicionamento forte dentro do seu lar. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução para você e eu pergunto para você: homem, onde estás? Adão, onde estás? Onde estás? Será que você está na frente ou você está na retaguarda? Onde estás? E a mulher que está aí me ouvindo, escute. Você precisa ser sábia e não dar ouvidos à serpente. Se você der ouvidos para a serpente, o inimigo pode destruir o teu lar. Não dê ouvidos à serpente. Não dê ouvidos ao engano. Não dê ouvidos àquilo que vem tirar você do propósito de Deus. Não dê ouvidos à serpente. Mulher, eu falei do homem, agora estou falando da mulher. Não dê ouvidos à serpente. Não dê ouvidos à serpente. Não deixa a serpente falar no teu ouvido. Não deixa. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Quero declarar agora o Salmo 91. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Amém? E eu quero pedir para você que está aqui junto comigo,
que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E se você não é meu aluno na Academia Kingdom Global, eu convido você a se tornar meu aluno. Lá no meu site www.vinicius17.com.br você pode se tornar aluno nosso na Academia Kingdom Global. Amanhã, inclusive às 6h45 da manhã, depois da oração da manhã, eu estarei na Academia Kingdom, junto com todos os meus alunos. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Nós estamos falando sobre metanoia, estamos no módulo de metanoia e amanhã eu entrego mais uma chave para os meus alunos, vai ser algo tremendo. Vem ser meu aluno, vem conhecer mais a palavra de Deus, vem aumentar seu discernimento espiritual. Em julho, se Deus me permitir, estarei nos Estados Unidos. E você que mora nos Estados Unidos, vem se inscrever para a Escola de Profetas que nós teremos nos Estados Unidos. Vai ser uma bênção, traga pessoas com você, vem com a tua família, vai ser algo maravilhoso, serão 2 dias de escola e eu creio, vai ser impactante em nome de Jesus. Amém? Já compartilhou aí? Deixa eu declarar o Salmo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Pega aí a sua carta e volto a dizer, se você não conseguiu baixar a sua carta para Jesus, você pode pegar uma folha de caderno, certo? E fazer a sua carta e apresentar aqui diante de Deus às 6 da manhã e às 18 horas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, apresento toda a carta para Jesus a Ti agora. E a palavra que me veio muito forte aqui nessa oração, Senhor, foi que o impossível vai se tornar possível. Essa semana nós veremos o impossível se tornando possível. Essa semana nós veremos a glória de Deus. Nós veremos o agir do Espírito Santo. Nós veremos o mover de Deus. Nós veremos coisas grandes, coisas poderosas de Deus acontecendo. Senhor, eu oro agora para que todo plano do inimigo seja frustrado, para que todo laço de Satanás seja quebrado e que grandes coisas aconteçam, que haja um liberar de Deus sobre a vida dessa pessoa, haja um liberar de Deus sobre a sua casa, haja um liberar de Deus sobre a sua família. Toque-os com o teu poder, Jesus. Senhor, eu oro e profetizo, o impossível vai acontecer. Nós veremos a glória de Deus, nós veremos a glória de Deus, nós veremos quadros irreversíveis sendo revertidos. Nós veremos, para a glória de Deus, boas notícias. Nós veremos em reuniões que tudo virará a nosso favor. Nós veremos em audiências que o Senhor estará conosco. Nós veremos a justiça de Deus, a prosperidade, o livramento, a proteção do nosso Deus operando em nosso favor. Nós veremos o impossível acontecendo em nome de Jesus Cristo. Eu libero essa palavra com toda a fé e com toda a convicção que eu tenho em nome de Jesus Cristo. E declaramos milagres. Nós veremos milagres de todo tipo, o impossível acontecendo, o agir de Deus nos surpreendendo para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários, verei o impossível essa semana de Deus. Compartilhe com 10 pessoas essa oração agora. Amém? Se você ainda não compartilhou, faça isso. Salve mais um. Vá até o último homem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Se você perdeu a palavra que foi ministrada hoje, dá uma olhada lá na palavra. Eu quero também agradecer a todos aqueles que lutam junto comigo,
através dos programas de televisão, para nós ganharmos pessoas. Que Deus abençoe a todos e a todos que oram também. Até mais.